Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar com tabelas. Vou fazer um vídeo, né, para instruir vocês de forma rápida e ao longo da aula a gente vai esclarecendo as dúvidas. Então, para quem está usando o celular, vem aqui criar um documento em branco. No documento em branco é possível a gente já inserir uma tabela. Então vamos aqui no modo de visualização para celular. A gente vem aqui na opção inserir, tem a opção tabela. Por padrão ela já cria 3 linhas e 3 colunas. A gente vai precisar de uma tabela de 5 colunas e de 10 linhas. 13 linhas, na verdade. São 10 alunos e depois é cabeçalho. Então, para a gente inserir coluna, a gente tem aqui embaixo a opção inserir. Se for acima ou abaixo a linha, se for à esquerda ou à direita, são colunas. Então, vamos inserir mais 2 colunas à esquerda. Então, 1, 2, tá bom? A gente tem 5 colunas, agora a gente vai inserir linhas. Se nós selecionarmos a quantidade de linhas, por exemplo, selecionei 2 linhas aqui. Quando eu clicar em inserir, eu vou criar 2 linhas a mais. No caso aqui, mais 2. E assim sucessivamente. No nosso caso, a gente vai precisar de mais 10 linhas. A gente vai precisar de 13 linhas no total. Então vou criar as 13 no total, a gente vai continuando a aula. Então, após termos criado as 13 linhas, nós vamos começar a inserir os dados. Então é uma tabela que simula aí notas de uma pontuação de alunos em 3 matérias. Em português, matemática e informática. Essa tabela também tem como informação um número, que é um número sequencial dentro da própria tabela, e o nome do aluno. Então, a gente vem aqui no título do título, a tabela chama-se alunos. Na sequência, a gente tem o cabeçalho também dessa tabela. Então, primeiro, logo abaixo do nome alunos, a gente tem a identificação. E depois a gente tem as disciplinas. Só que é assim, na identificação a gente vai usar as 2 colunas abaixo e nas disciplinas a gente vai usar as 3 colunas abaixo. Então a gente vai distribuir primeiro os cabeçalhos, depois a gente faz as mesclagens necessárias. Então a gente tem as disciplinas. Na identificação a gente vai ter o número do aluno e o nome. Então, número e nome. Aí nas disciplinas, sequencialmente a gente vai colocar português, matemática e informática. Então aqui na linha 3 a gente já colocou mais cabeçalhos correspondentes, né? Número, nome e as disciplinas matemática, português, matemática e informática. Aqui na sequência de números a gente vai ter, são 10 alunos, então vai ter uma sequência de 1 a 10, os respectivos nomes dos alunos e as respectivas notas das matérias. Então ao preencher, aí a gente já continua a aula. Bom, pessoal, então para o vídeo não ficar muito comprido, eu já coloquei os nomes aqui, né? Eu já tinha um outro documento preparado com essas informações. Então, o próximo passo é nós acertarmos o título e esses cabeçalhos. Então, o título lá, alunos, a gente vai mesclar as células e deixar o título centralizado. Como a gente mescla as células? Simplesmente selecionando-as. Então, a gente vem aqui no modo edição e seleciona as células. Selecionando, a gente já vai ter
a opção aqui de mesclagem, tá? Mesclar células. Ela está mesclada, vocês percebem que as linhas de separação das colunas sumiram, porque agora é uma célula só. Então, o próximo passo é a gente centralizar. Pronto, já está centralizado, alunos. Tá? A gente vai fazer a mesma coisa a segunda linha. Identificação a gente vai mesclar na primeira e na segunda célula, e depois disciplina a gente vai mesclar na terceira, quarta e quinta. Então, pessoal, esse é o resultado da primeira e da segunda linha mescladas. A primeira foi mesclada, todas as colunas, a segunda linha foi mescladas as primeiras duas e depois da terceira à quinta. E depois centralizados os cabeçalhos. Agora o próximo passo é o quê? Aqui a gente tem a coluna número, que nós precisamos centralizar essa numeração e também o cabeçalho. Então a gente vai selecionar aqui a gente vai selecionar o cabeçalho, mas a gente seleciona também os dados aqui da coluna que a gente quer centralizar. Então a gente vem aqui, a mesma coisa, na parte inicial a gente tem a opção de centralizar o que está selecionado. Certo? O nome não precisa centralizar, e agora a gente vai centralizar aqui os dados, tá, das matérias. Então a gente seleciona e vai com a seleção até o final, onde a gente quer aplicar a formatação. Chegamos aqui e a gente centraliza. Então agora o próximo passo é a gente distribuir melhor essas colunas. Então, pessoal, aqui no Word para dispositivos móveis, a gente tem a opção aqui na tabela de fazer o ajuste. Tá? No caso, a gente tem ajuste automático de conteúdo, que é o que eu estou usando. E o que acontece? Ele acaba ajustando o tamanho da coluna para o tamanho do que está do trecho que tem mais caracteres. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o número, eu colocar ele se eu der uma abreviada aqui, ele vai, tá vendo? Ajustar de acordo com o tamanho. Então eu vou deixar aqui número, acho que fica melhor, tá? E aqui eu vou colocar nome do aluno e escolher a opção aqui, autoajustar. Vamos ver se ele acerta. Português, matemática, tá bem autoajustado, tá? Mas fica uma tabela apresentável, não fica uma coisa, né? Então, é assim, tá? Então esse é o recurso que a gente usou. Agora a próxima etapa é o quê? A gente mudar alguns tamanhos de letra, por exemplo, o título tem que ser um pouco maior, vamos colocar um negrito, tá? Então aqui, ó, na primeira linha, pede para que seja modificado o título, colocado tamanho 14 e a fonte Times. Então a gente vai aqui na edição, seleciona e vem aqui na fonte, que é na página inicial. Então aqui a primeira calibre, a gente vai lá e vamos escolher o Times. No caso, como eu usei recentemente, ele está aqui já marcado, mas é necessário que clique na fonte e percorra ela, tá? Às vezes vai estar lá embaixo, tá vendo, pessoal? Então aqui é a lista de fontes. Times está lá na letra T.
Então aqui como já está usado, eu já deixo ela marcada. Pode ver lá em cima que já modificou. Vou colocar um negrito e colocar um tamanho 14. E assim ele pede para a gente modificar também a segunda linha, colocar tamanho 12 e também negrito. E na terceira linha ele pede para colocar tamanho 10, tá? Tamanho 10 e negrito. E nas demais, que são onde a gente coloca as informações, pede para colocar tamanho 12 sem ser negrito. Tá? Então esse é o nosso exercício. Eu vou deixar o enunciado do exercício na tarefa. E vocês podem seguir por ali. E pintando alguma dúvida, vocês podem acompanhar aqui nesse vídeo. Eu só vou terminar aqui a atividade para mostrar para vocês. Só um detalhe, pessoal, enquanto eu trabalhava aqui, eu percebi que aqui na segunda linha, a divisão, ela fugiu aqui da segunda coluna. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei deixar aqui só como nome e tirar a mesclagem da segunda linha e depois colocar de volta para poder corrigir. Então, eu tirei a mesclagem. Não tem mesclagem nada aqui, tá? Então, aqui tá. Vou tirar a mesclagem daqui também. Aí a gente acerta. Então, vou mesclar novamente na segunda linha a primeira e a segunda coluna. Aí mesclando ela já acerta aqui, tá? E aqui na terceira e quarta faço a mesclagem aqui também das 3 colunas seguintes. Aí a gente acerta a tabela, tá? Então só preste atenção nessa situação. Então, pessoal, eu apliquei a formatação aqui. Na terceira linha foi colocada também a fonte Times, tamanho 10 e negrito. E nos dados, fonte Times, tamanho 12. E foi acertada a parte da mesclagem, que deu uma confusãozinha ali, vocês podem ver que ficou tudo certinho, tá? Então esse é o resultado final, tá? No enunciado do exercício eu vou passar para vocês certinho o tamanho, o que precisa ser feito, tá bom? Obrigado, desculpa novamente o vídeo estar um pouquinho extenso, mas foi necessário. Um grande abraço.